Boa tarde, estamos aqui de novo para mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos fazer hoje a nossa segunda aula. E nós vamos ver gramática. Vamos conhecer um pouco hoje sobre os tipos de sujeito. Vamos ver aqui um trecho do conto popular Dona Chiquinha, a mexeriqueira de Xique-Xique, de Ruth Rocha. Dona Chiquinha ficou espantada. Seu Honório preveniu. Eu sou incapaz de contar um segredo. Bom, todas as frases desse conto contêm verbo. Portanto, também podem ser chamadas de oração. Frase. Vamos falar sobre frase um pouquinho. É o enunciado que apresenta um sentido completo. Pode ter uma ou várias palavras, podendo ter verbo ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, que dia lindo. Então, eu falo, que dia lindo. Vocês já vão me entender. Então, é uma frase que tem o sentido completo e não possui verbo. Ok? Já a oração, o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, aqui exemplo. Os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Então, o ir é o verbo que faz a ligação. Então, os garotos adoram ir ao cinema e depois ao clube. Então, a frase, ela tem que ter sentido completo. Pode ter uma ou várias palavras, né? Se eu falar assim, que lindo, pode ter verbo ou não. Já a oração se organiza em torno de um verbo, certo? Bom, iremos aprender nessa aula a identificar os sujeitos da oração e classificá-los. Então, primeiramente, o que é sujeito? Sujeito é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração. Então, toda vez que eu quero achar o sujeito da minha oração, eu faço uma pergunta para o verbo. Então, aqui tem um exemplo. Ó. Dona Chiquinha era muito faladeira. Eu preciso achar o sujeito dessa oração. O que eu vou fazer? Uma pergunta para o verbo. Quem era muito faladeira? Dona Chiquinha. Então, eu achei o meu sujeito. Então, toda vez que eu for achar o sujeito da oração, eu tenho que fazer a pergunta ao verbo, ok? Olha outro exemplo aqui. Dona Chiquinha estava causando intrigas. Então, vamos perguntar ao verbo. Quem estava causando intrigas? Dona Chiquinha, certo? Então, aí agora é com vocês. Eu vou dar 5 segundos para vocês acharem aí quem é o sujeito dessa oração. A comadre ouviu Dona Chiquinha. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, conseguiram achar? Bom, vamos lá. Para achar o sujeito de uma oração, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma pergunta ao verbo. Então, vamos lá. Quem ouviu a Dona Chiquinha? A comadre. Então, a comadre é o sujeito da minha oração, ok? Não é difícil, né? Vamos continuar aqui. Bom, já aprendemos como achar o sujeito. Agora a gente vai ver o núcleo do sujeito. É o termo que representa a ideia principal do sujeito. Nos sujeitos Dona Chiquinha e a comadre, né, que foram orações que nós vimos lá atrás, os núcleos são Chiquinha e comadre, que são os termos essenciais desse sujeito. Então, Dona Chiquinha, o núcleo é Chiquinha. A comadre, o núcleo é comadre. Ok? Bom, tipos de sujeito.
Os sujeitos de uma oração podem ser apresentados e organizados de formas diferentes. Isso acontece de acordo com o tipo de informação que está sendo transmitida, conforme a intenção do emissor ou de acordo com o contexto. Então, vamos falar um pouco do sujeito simples. É aquele que apresenta apenas um núcleo, certo? Então, apresentou um núcleo, é sujeito simples. Vamos aqui para uma oração. O conto chamou a atenção dos leitores. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos tentar identificar aqui quem é o sujeito. Para a gente achar o sujeito, nós temos que fazer a pergunta ao verbo. Então, quem chamou a atenção dos leitores? O conto. Então, é um sujeito simples porque ele apresenta apenas um. Núcleo do sujeito, conto. Ok? Aquele belo conto chamou a atenção dos leitores. Então, quem chamou a atenção dos leitores? Aquele belo conto. Então, prestem bem atenção que aqui tem três, ó, sujeito, aqui aparece sujeito simples, aquele belo conto. Ah, tia, mas aí apareceu três. Não, porque o núcleo do sujeito aqui é apenas o conto. Porque se eu disser aquele belo, fica sem sentido, certo? Então, vamos dizer assim, a palavra central, a palavra que dá todo o entendimento é o conto. Já o sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos. O sujeito simples apresenta um núcleo. O sujeito composto apresenta dois ou mais núcleos. Então, aqui, ó, o autor e a editora resolveram não publicar a obra. Então, quem não resolveu publicar a obra? O autor e a editora. Então, aqui é um sujeito composto. Por quê? Porque aparecem dois sujeitos, autor e editora. Aparecem dois núcleos do sujeito, o autor e a editora. Então, sujeito composto, o autor e a editora. O núcleo do sujeito, autor e editora. Bom, o sujeito desinencial, né? Essa palavra vem de desinência, que é a terminação do verbo. Bom, o que é um sujeito desinencial? É aquele que não aparece na oração, mas pode ser identificado por meio do verbo. Então, nós vimos que no sujeito simples, disse que o autor apareceu o autor como sujeito. No sujeito composto apareceu o autor e a editora como sujeito, ok? Já no sujeito já aqui não vai aparecer, porém eu vou saber quem é o sujeito por causa do verbo, tá? Então, aqui, ó, fomos ao lançamento de um livro de conto. Então, eu vou fazer a pergunta: quem foi ao lançamento de livro de conto? Fomos. Fomos é o quê? Eu fomos, tu fomos? Não, nós fomos ao lançamento de um livro de conto. Então, o verbo aqui é o fomos. Ele está na primeira pessoa do plural e o sujeito aqui vai ser o nós. Então, pode ver que aqui não colocou essa palavrinha aqui, ó, esse verbo nós aqui, ó. Nós fomos ao lançamento de um livro de conto. Apenas colocou fomos ao lançamento de um livro de contos, ok? Bom, outro exemplo aqui, ó. Escrevi a noite toda. Então, quem escreveu a noite toda?
Vamos lá para a conjunção verbal. Então, aqui, ó, o verbo é o escrevi. Se é o escrevi, só pode ser eu. Então, esse verbo, ele está na primeira pessoa do singular. Então, o sujeito aqui vai ser o eu. Percebam que esse eu, ele também não aparece aqui, ó. Porém, eu sei que fui eu que escrevi a noite toda, certo? Então, o sujeito simples é aquele que contém apenas um núcleo. O sujeito composto, ele apresenta 2 núcleos ou mais. Já o sujeito desinencial, ele não aparece, porém, eu sei quem é por causa do verbo. Vamos pro próximo. Aí vem o sujeito indeterminado. Bom, o sujeito indeterminado é aquele que não aparece na oração e não pode ser identificado. O outro, nós conseguimos identificar. Esse, o indeterminado, não conseguimos por meio do verbo ou do contexto. Então, olha aqui um exemplo. Ó. Levar os originais do livro para leitura. Então, aqui o verbo, levaram, que está na terceira pessoa do plural. Mas não tem como eu saber o sujeito. O sujeito pode ser eles levaram os originais do livro para leitura, elas levaram os originais do livro para leitura, ou pode ser os editores levaram os originais do livro para leitura, ou pode ser os autores levaram os originais do livro para leitura. Então, aqui eu não consigo identificar o sujeito. Então, se eu não consigo identificar o sujeito, ele é um sujeito indeterminado, certo? Bom, outro exemplo aqui, ó. Precisa-se de mais livro na exposição. Então, o verbo, tá? É o precisa, que está na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Então, o sujeito, quem precisa. Porém, não posso identificar quem está precisando, né? Ok? Bom, então, gente, então, quinto ano, o sujeito da oração é aquele sobre o qual se declara algo e sua classificação dependerá de como foi empregado no contexto, podendo ser simples, quando aparece apenas um núcleo, composto, quando aparece 2 núcleos ou mais, desinencial, quando ele não aparece, porém eu consigo localizá-lo através do verbo, e o indeterminado, que é aquele que eu não consigo localizar, certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês vão receber também uma folha, né, de atividades complementar com exercícios. Eu quero também, quinto ano, que vocês façam as atividades do jogo rápido da página 17, atividades da página 20, 21, 22 e 23. E também eu quero que vocês façam o desafio da página 17. Então, esse desafio da página 17 é uma brincadeira. Então, vocês vão lá no material de apoio, tá? Da página 1, vão tirar a folhinha lá atrás e vão fazer o jogo dos sujeitos com o pai, com a mãe, com o tio, com o primo, que aí vocês vão conseguir fixar mais esse assunto, tá? Então,
Façam as atividades do jogo rápido, página 17, atividades páginas 20, 21, 22 e 23, e tem uma brincadeira que é um jogo muito legal, tá? Que vocês podem destacar lá do material de apoio da página 1, para reforçar o conceito estudado na aula de hoje, certo? Então, espero ver vocês na próxima aula. Façam tudo com atenção e qualquer coisa, a tia Michelle está à disposição para tirar dúvida de vocês. Até breve e bons estudos!